Isaac agora estava com mais de 100 anos de idade. Apesar de ainda chegar a viver até aos 180, pelo menos 20 anos além deste ponto, Isaac poderia ter estado doente nesta ocasião, uma vez que sua visão estava obviamente enfraquecida, e ele ficou muito preocupado em abençoar Esaú, seu filho mais velho, antes de morrer. A bênção dada por um patriarca de um clã a seu herdeiro era de grande importância, pois conformaria formalmente o direito de governar o clã após a morte do patriarca. Assim, com o estabelecimento de um pacto, uma bênção patriarcal era acompanhada por uma deliciosa refeição. Seguindo a tradição do Oriente Médio, Rebeca não podia ficar na companhia imediata dos homens, até mesmo dos membros da família, que estavam conduzindo os negócios. Contudo, ela estava ouvindo os homens de algum lugar próximo. Depois de saber das intenções de Isaac para Esaú, Rebeca armou um esquema para arruinar os planos. Talvez ela fizesse isso por se lembrar da profecia de décadas passadas acerca de Jacó dominando sobre seu irmão mais velho. Com isto, a Bíblia descreve o quadro de uma família em desordem. Rebeca usando seu filho para destruir os planos de seu marido e Jacó concordando em mentir para seu pai a fim de enganar também a seu irmão. Disso resultou uma maldição de carácter inesperado, tanto para Jacó quanto para Rebeca. O esquema deles forçou Jacó a deixar seu pai e sua mãe, e a Bíblia não dá qualquer indicação de que Rebeca tivesse visto novamente seu filho favorito. Isaac estava cego, mas ele ainda podia usar os seus outros sentidos além do seu raciocínio. Para superar isto, Jacó usou pelo menos 5 coisas diferentes para enganar seu pai. Peles de cabritos para fazer suas mãos parecerem rodos e peludas, o cabrito cozido que a sua mãe preparou, as vestes de seu irmão, a fim de cheirar como Esaú, álcool para prejudicar o julgamento de seu pai e mentiras flagrantes. A artimanha de Jacó deu certo, uma vez que seu pai o abençoou. A bênção de Isaac incluiu 4 elementos: prosperidade agrária, exatamente como ele tinha feito em favor de Isaac, respeito internacional e sucesso, uma ordem instruindo Jacó a ser senhor de todo o clã e a transferência da protetora provisão de maldição e bênção que outrora Deus havia dado a Abraão, avô de Jacó. Esaú aparentemente teve de acordar seu pai cego, que a princípio estava confuso, mas estremeceu excessivamente quando compreendeu que dera a uma outra pessoa que não Esaú o direito de governar o clã. Esaú reclamou de Jacó, afirmando que este o enganara 2 vezes, primeiro ganhando a porção dobrada da herança e agora a chefia do clã. Jacó, cujo nome soa semelhante às palavras que significam engano, a suplantar ou substituir, viveu à altura de seu nome, tendo perdido todas as bênçãos desejáveis. Esaú implorou a seu pai que encontrasse um modo de abençoá-lo também. A resposta de Isaac para Esaú foi muito mais curta do que a bênção de Jacó, e foi mais uma anti-bênção, criando um irónico trocadilho com frases de bênção de Jacó. Isaac declarou que Esaú viveria longe das terras férteis e do orvalho de cima do céu. Jacó seria senhor, mas Esaú servia a seu irmão. Vivendo uma vida de violência pela espada, o único consolo de Esaú era que algum dia ele arrancaria o jugo de Jacó de seu pescoço. Pela segunda vez neste capítulo, Rebeca intervém para mudar o destino de Jacó. Seu último plano era para Jacó ficar com seu tio Labão em Harã, a centenas de quilómetros de distância, até que passasse a fúria de Esaú. Caso contrário, ela temia perder ambos os filhos em um só dia, Jacó por assassinato, Esaú por pena de morte. Antes da partida de Jacó, Isaac lhe concedeu 2 importantes bênçãos pactuais, descendência e terra. A bênção de ser frutífero fora dada anteriormente a Adão, a Noé e a seus filhos, a Abraão e a Ismael. Isaac a invocou usando o nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, um nome primeiro revelado a Abraão. A segunda bênção era a posse da terra que Deus deu a Abraão, uma bênção que somente o Eterno poderia conceder. Tendo concedido estas bênçãos, Jacó partiu para o lar dos antepassados de sua mãe em Padã Arã. Jacó partiu para o norte em uma viagem de 800 km até Arã. Ao fim de um dos seus primeiros dias, ele parou na região central da Palestina e acampou ao ar livre. Nessa noite, Deus apareceu para ele. No sonho, o Senhor transferiu a Jacó todos os elementos essenciais das promessas dadas originalmente a Abraão e Isaac.
Todas as principais características da época de Abraão incluem a dádiva da terra, a promessa de uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra, povos sendo abençoados por intermédio de Jacó e sua semente. Assim como o seu pai Isaac, Deus prometeu que estaria com Jacó por onde quer que ele andasse e que o traria de volta para a terra prometida. Nenhuma outra pessoa no Antigo Testamento é registrada ungindo uma pedra sagrada. Jacó faria isso 2 vezes. O patriarca deu àquele lugar um novo nome, Betel, designação que seria retida durante toda a história israelita. Jacó é o único patriarca a fazer um juramento. Embora suas palavras possam parecer interesseiras, o juramento pode simplesmente conter um pedido para Deus, efetuar as implicações das promessas feitas no versículo 15. Anos mais tarde, ele confessaria que Deus havia de facto cumprido os termos de suas promessas.